Igreja e a Reforma Protestante. Irmãos, agora, dia 31 de outubro, dia 31, Toninho, faz que nem João Batista, Toninho, come gafanhoto. Boa, Daílson, olha aí, ó. Gente, imagine se esse gafanhoto vai nas mulheres, ia virar um escândalo aqui dentro dessa igreja, gente. Ainda bem que os homens não tem esse medo, não. Mas já pegamos aí. Irmãos, então, dia 31 de outubro, agora vai ser sábado, agora 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Não é dia das bruxas não, tá, gente? Dia 31 de outubro. É a Reforma Protestante, vai cair agora essa semana. Então, quero aproveitar essa data para a gente falar um pouquinho, né? Os que já estão aqui comigo mais tempo, aqui na igreja, sabem que todo ano a gente faz a menção, mas talvez tenha gente nova, que às vezes nem sabe o que é Reforma Protestante, e para nós é uma data que deve estar no calendário da igreja. Então, irmãos, a Reforma Protestante, ela abalou as estruturas religiosas na Idade Média. Havia já um descontentamento no meio eclesiástico, na igreja, e aí precisava de alguém, né? Alguém assim que tomasse a iniciativa, e esse nome foi chamado de Martinho Lutero. Irmãos, Martinho Lutero, ele era católico na época, era um monge dedicado ao ministério, professor, muito estudioso. E Martinho Lutero, então, ele entra como um nome assim em destaque, do que ele promoveu lá nos seus dias, que marcam até hoje a vida da igreja. E as suas 95 teses, publicadas na porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517, veja bem, 1517, já faz mais de 500 anos que isso aconteceu. Nós estamos comemorando aí agora 2020, 503, foi muito bonito que a gente comemorou em 2017, a gente comemorou 500 anos da Reforma Protestante, fizeram vários cultos no Brasil, vários movimentos, várias pregações, foi um ano muito especial, 2017, 500 anos da Reforma. E agora então 2020, 503 anos da Reforma Protestante. Irmãos, é certo que antes da Reforma, a gente fala assim, Martinho Lutero, mas você sabe que nada é uma pessoa só, uma andorinha não faz verão, né? Já existia uma certa inconsistência, uma certa reclamação, uma certa vontade que as coisas mudassem. E teve alguns homens aqui antes dele, talvez mulheres também, né? A gente não tem o nome delas, talvez por uma questão muito histórica, né? Do valor de um homem e de uma mulher, talvez se fosse hoje seria uma outra questão, envolvimento de uma mulher, mas se tivesse também, talvez ficou um pouco perdido. John Wycliffe, 1415, veja que é antes, né? Foi condenado como herege, também na sua época. Jan Hus, no mesmo ano, foi queimado numa estaca, porque se colocou em oposição à igreja da época. Savonarola, um pouquinho mais à frente, 1498, eu poderia falar aqui de outros tantos, mas eu só queria assim nesse ponto, mostrar para vocês que não é só Lutero, não é nada uma pessoa só. Lutero era aquele homem certo, na hora certa, no local certo, e que marcou o nome dele, né? Mas não é uma pessoa, é um movimento, muitas pessoas, muitos nomes, muita gente envolvida, mas ficou assim o Lutero como um nome em destaque, né? E ele escreveu 95 teses, né? 95 teses, e ele colocou lá na porta daquela igreja em Wittenberg. Qual que era o objetivo dessas teses? Ele não queria fazer uma
uma cisão, uma nova igreja. Não, ele não pensava nisso, ele pensava em refletir, em discutir, em melhorar a sua igreja na época. E ele então, como um professor, ele queria fazer um debate, queria fazer uma conversa. Era costume as pessoas colocarem nas portas da igreja assuntos a serem discutidos. Lutero não foi o primeiro a fazer isso. Só que, devido ao momento certo que ele vivia, a hora certa que ele vivia, houve uma revolução, uma reforma. E eu separei aqui 4 das 95. Se você pesquisar no Google, colocar no Google assim, 95 teses de Lutero, você vai encontrar. Eu só coloquei 4 aqui, só para vocês verem mais ou menos o que fala essas teses. Então, olha, a tese 27, olha lá, pregam futilidades humanas que alegam que, no momento em que a moeda soa, ao cair na caixa, a alma se vai do purgatório. Então, aquela questão do dinheiro. O dinheiro, quando caía no gasofilácio, na caixa do dinheiro, uma alma sai do purgatório e vai para o céu. Era isso que Lutero estava debatendo, discutindo, reclamando, refletindo na sua época, que era uma prática da igreja da época isso. A tese 36: todo e qualquer cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados, recebe pleno perdão da pena e da dívida, perdão esse que lhe pertence mesmo sem carta de indulgência. Um dos temas principais que você tem que entender é o que é indulgência. Eu vou falar logo mais, explicar bem certinho para você o que é indulgência. Esse é um fato que foi o que talvez moveu o Lutero a reclamar da sua época, do seu movimento eclesiástico da época. Mas depois eu vou explicar. Vamos ver a tese 45. Os cristãos devem ser ensinados que quem vê uma pessoa em necessidade, em vez de ajudá-lo, usa seu dinheiro para uma indulgência, não obtém indulgência do Papa, mas o desagrado de Deus. Ou seja, o que ele está falando aqui? Se você é uma pessoa precisando de ajuda, um mendigo, e você, em vez de dar esse dinheiro ao mendigo, você dá para a indulgência, ou seja, ele está dizendo que você está fazendo um desagrado a Deus, que melhor seria você dar ao mendigo, do que você dar para a indulgência. E até 51, a última: deve-se ensinar aos cristãos que o Papa deveria dar seu próprio dinheiro aos pobres, de quem certos pregadores de indulgências extraíam dinheiro, mesmo que ele tivesse que vender a Catedral de São Pedro para fazê-lo. Olha isso. Então, dizem que na época eles queriam construir um monumento, uma igreja, que era a Catedral de São Pedro, e como eles não tinham então recurso, eles começaram a fazer essa indulgência, que eu vou explicar o que é, de uma forma de arrecadação de dinheiro, só que contrariando, irmãos, a ética, contrariando os bons valores, contrariando a boa fé das pessoas, tá? Então deixa eu explicar então o que era indulgência para vocês. Quando uma pessoa cometia um pecado, o que ela deveria fazer? Ela deveria procurar ali o seu clérigo e confessar o seu pecado. E o seu clérigo passava para ela o quê? Faça quantas vezes o Pai Nosso, faz quantas vezes, aquela oração, e faz uma boa obra, ajuda o pobre, tal. Só que não ficava só nisso, aí vinha a indulgência. Na confissão da pessoa vinha a indulgência. E um dos principais agentes dessa indulgência era um monge chamado Tetzel. Tetzel, ele sabia manipular as pessoas, então ele ia nas cidades, e aí chegava naquela procissão na cidade, o brasão do papado, e a proclamação das indulgências moldada
numa almofada de veludo. A multidão ali se reunia, as pessoas vinham de lá, vinham de cá, e olha o que dizia Tetzel, escute bem: não ouvis a voz dos vossos pais e dos seus mortos, implorando, tem misericórdia de mim, porque estamos sob castigo e dor. Ou seja, as pessoas estavam lá no purgatório, segundo Tetzel. Podereis redimir-me desta sina mediante pequena esmola, e não quereis fazer? Olha aqui, gente, abri os ouvidos enquanto um pai diz ao filho, a mãe diz à filha. Então você imagina, você tem o seu pai morto, sua mãe morta. Então seu pai e sua mãe diz: nós vos criamos, nós vos alimentamos, nós vos cuidamos, nós vos deixamos bens, por que vocês são tão cruéis? E vocês não querem nos salvar desse lugar, né, o purgatório, embora custe tão pouco? Permitis que jazamos nas chamas, e não podemos chegar na glória prometida? Então veja o que ele fazia com as pessoas da época. Ele dizia assim: olha, você tem um pai lá, você tem uma mãe, ela está lá no purgatório, está clamando, só basta uma indulgência. O que era indulgência? Uma moeda que caía no cofre da igreja, uma alma era liberta do purgatório. Era isso, dinheiro, interesse econômico. Não era Bíblia, não era a verdade da palavra de Deus, era interesse de construir a catedral, né? Então quando Lutero, irmãos, nos dias de Lutero, ele fica escandalizado, fica horrorizado, ele escreve aquelas teses lá que eu li para vocês, criticando isso, criticando a boa fé que as pessoas, que o Tetzel e os líderes eclesiásticos estavam fazendo com as pessoas. Eu não sei se vocês percebem que hoje em dia a gente vê isso, irmãos, hoje em dia, né? Isso a gente vê hoje nas igrejas evangélicas, né? A gente vê isso, as pessoas vão numa igreja evangélica hoje, e é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. Começa assim: quem tem R$1.000? Quem tem 500? Quem tem 200? Quem tem 100? E vai baixando. Então, veja que eu não estou fazendo só uma crítica ao catolicismo, não. Aqui a crítica à igreja evangélica também, hoje em dia. Então, nós temos seres que entendem a história, pessoas que entendem a palavra de Deus, irmãos, porque senão a gente é enganado, hoje em dia. E veja que essas igrejas estão cheias, estão lotadas, né? É triste. E nisso veio os chamados pilares da reforma protestante, ou os chamados 5 solas, né, que na realidade eu vou falar sobre 6. Esses pilares da reforma é aqueles motivos que Lutero e outros reformadores queriam que a igreja fosse pautada, não em dinheiro, mas a igreja fosse pautada em princípios, antes de interesse econômico. Eu vou falar com vocês sobre eles. Alguns já ouviram muito eu falar sobre isso aqui, mas é um tema muito atual para a igreja, sempre. O primeiro está na tela. Qual é o primeiro? Só a fé. Vamos pensar na vida de Lutero, para você ver se você entende. Lutero era um homem que ele vivia numa crise de querer agradar a Deus. E tanto que ele se bate na porta do monastério e diz: eu quero servir ao monastério. Abstinência, não casou, viveu uma vida de entrega a Deus. Ele tinha vontade de agradar a Deus, vontade pura de agradar a Deus. Só que Lutero era um homem que ele lutava muito consigo mesmo, com a teologia da época, que dizia que ele ia confessar um pecado. Aí quando ele saía do confessionário, ele lembrava de algum, ele voltava na mesma hora para confessar. Ele queria assim, ver uma vida muito correta, muito honesta diante de Deus. E ele pensava assim: vai que eu fiz algum pecado em pensamento, em ação, e se eu morrer? Como que vai ser? Então ele não queria carregar nenhuma dívida com Deus. Fazia penitências. Ele diz que tomava banhos em banheiras de gelo, chicoteava suas costas, subia escadas
de joelhos, penitências para quê? Para poder ser mais santo, ser mais próximo de Deus, para poder sentir mais distância zero de Deus. Ele fazia isso, mas um dia Lutero, ele ganha uma Bíblia. Na época, irmãos, eram poucos que tinham Bíblia, não é que nem hoje. Hoje todo mundo tem uma Bíblia. Hoje tem Bíblia da mulher, Bíblia do surfista, Bíblia de homem, Bíblia do negócio, Bíblia do adolescente. Hoje tem Bíblia na linguagem Almeida atualizada, tem Bíblia na linguagem Nova Tradução, tem Bíblia até em áudio, Bíblia em aplicativo. Mas na época não, na época ninguém tinha Bíblia, ou se tinha, não sabia ler, porque era hebraico e grego, ou em latim. A latim era o inglês da época, todo mundo, era a língua mundial, mas não era todo mundo que sabia latim, era a única tradução, era o latim, a famosa Vulgata, primeira tradução. Então, quem não tinha Bíblia, não sabia, era o que falavam, era o que diziam, o que repassavam. Você sabia que teve um tempo na história que era proibido ler a Bíblia? Proibido, irmãos, ler a Bíblia. Por que era proibido? Eu não entendo. As pessoas não podiam ler a Bíblia. Mas Lutero ganhou uma Bíblia. E ele tinha estudo. Ele lia hebraico, ele lia grego, conhecia latim. E tanto que o grande legado de Lutero é deixar a Bíblia para o seu povo, em alemão. No final da vida dele, ele traduziu a Bíblia em alemão. Como hoje nós temos a Bíblia em português, ele traduziu para o seu povo, ele era alemão. Deixou a Bíblia na mão das pessoas antes de morrer. E assim, Lutero ganhou essa Bíblia e leu Romanos 1,17. Interessante que esse capítulo de Romanos 1,17, muitas pessoas foram alcançadas por ele, Agostinho. E Lutero então leu assim: o justo viverá pela fé. Ele pensou, justo viverá pela fé, ou seja, se é pela fé, não é pela penitência, não é pela indulgência, não é pelas boas obras, é pela fé. E conta a história dele que um dia ele subiu a escada, que era chamada Santa Escada, que diziam que foi trazida aquela escada de Roma, porque aquela escada foi onde Jesus foi julgado por Pilatos. Trouxeram aquela escada para Roma, e ele subiu aquela escada de joelhos. E quando ele chegou no último degrau, ele pensou: será que estou fazendo a coisa certa? Subia beijando, degrau por degrau, de joelhos, beijando a escada. Ele pensou: será que estou certo? Se o justo viverá pela fé, caiu a ficha. Ele disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou fazendo algo, sendo que a própria Bíblia diz que é pela fé que o justo vive? E tem um outro texto também que eu li agora, que mexeu muito com ele também, Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, antes ele acreditava que era necessário a penitência, a indulgência, mas agora lendo a Bíblia, ele entende que é pela fé, pela fé. Vocês lembram daquele ladrão na cruz, do lado de Jesus? Tinha dois. Qual foi a penitência que aquele ladrão fez? Qual foi a indulgência que aquele ladrão pagou? Mas Jesus disse assim para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Eu não merecia, mas aquele homem demonstrou uma fé, demonstrou algo do seu interior. Então, irmãos, ter fé é isso que nós precisamos para ser salvo.
ter fé em Jesus, é deixar-nos salvar por Ele. Irmãos, o sacrifício já foi feito, foi Jesus que nos fez na cruz. Não há nenhum sacrifício que você possa fazer, nenhuma penitência, nenhuma boa obra, nada, porque a salvação, irmãos, é pelo sangue de Jesus e não pelo que você pode fazer. Isso muitas vezes tira um peso das nossas costas, porque tem gente que fala assim: ah, pastor, eu sou muito pecador, eu já pequei demais, minha vida regressa muito pesada. Mas você é salvo pelas obras ou pela fé, meu amigo? Se você se arrependeu, se deixou para trás, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é nova criatura. Então viva pela fé, deixe o sangue de Cristo lavar os seus pecados. Não é o que você faz, é o que Cristo fez. É esse que é o entendimento da palavra de Deus, é pela fé. O segundo pilar, irmãos, é pela graça. Ou seja, é de graça, não há pagamento, ninguém pode vender a salvação. Esses dias eu vi uma igreja na televisão aí, contrato com Deus, tinha que fazer um contrato para ser salvo. Isso porque eu não estou assistindo televisão, você deve estar tendo cada coisa, cada papagaiada que a turma inventa. Tinha que passar na igreja e pegar um documento, claro que tinha que deixar um dinheiro, né? E quem pegasse o documento era o contrato da salvação, da fé, da prosperidade. E o povo vai, né? O povo vai, lotado de gente. Volta para a Idade Média. Por isso a importância, irmão, a gente entender o que foi a reforma protestante. Porque aí você não cai nessa situação. Mesmo que você não venha congregar aqui na IPI, você vai em qualquer igreja, mas você vai observar se os pilares da reforma protestante estão sendo pregados lá. Só a graça, irmãos, ou seja, você não é pela sua força, não é pelos seus méritos. Lutero entendeu isso, ele entendeu que não era pela indulgência que uma pessoa era salva, não era por comprar a salvação, não era com dinheiro, não era com as boas obras, é pela graça, é de graça, é oferecida graciosamente. Isaías fala assim: todos que têm sede venham e bebam, de graça. É de graça. Ah, pastor, eu não tenho R$1 para dar na igreja. É para você também, essa salvação é de graça. Irmãos, a igreja, irmãos, ela é uma entidade sem fins lucrativos. O dinheiro nunca deve ser a razão de uma igreja. O dinheiro é uma necessidade, mas nunca deve ser o seu motivo de existência, porque é de graça. Aqui todos devem entrar e sair gratuitamente. As portas estão abertas para todos. Ah, pastor, eu não tenho R$1, não tem problema, bem-vindo. E quem sabe você sai daqui com uma cesta básica ainda. Porque essa é a ideia, irmãos. A igreja não deve ser movida com esse interesse, arrecadação. Nós vemos aí os líderes, infelizmente, o cara começa com o pastor, daqui a pouco já está andando de helicóptero. Qual o interesse? Qual o objetivo? Quais os valores? Quais os princípios? É triste. Só Cristo, irmãos, é o terceiro pilar da reforma protestante. Cristo. O que significa isso, irmãos? Significa que nem o Papa, nem os padres, nem os santos, nem a Maria, nada pode nos reconciliar com Deus, só Cristo. Tem um texto que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa foi a reação dos reformadores contra a igreja da época. Eles diziam, irmãos, que Cristo é o cabeça da igreja, não é o Papa, é Cristo. Você sabia que tem uma doutrina que diz que a tradição da igreja, ela vem desde Pedro, e de Pedro foi passando o bastão, foi passando até chegar hoje, e o Papa que está hoje é da ligação de Pedro, e eles têm a chave da igreja, e o que ele fala é infalível. E eu pergunto: e onde está Cristo? E cadê Cristo? O que é o cabeça da igreja? É Papa ou é Cristo? Não é Cristo, irmão, seu cabeça?
não é o Papa, não é o pastor Daniel, não é o apóstolo Valdomiro, não é o apóstolo Edir Macedo. Irmãos, são homens. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Cristo, irmãos, Cristo. Ele é o cabeça da igreja. O resto é resto. É resto. Eu sou resto. Eu sou pequeno. E o Papa é pequeno. E o apóstolo é pequeno. E Cristo é o cabeça. Isso é Bíblia, gente. Isso é herança da reforma protestante. Né? As pessoas vão nas igrejas hoje, o bispo me deu a toalhinha dele. O apóstolo bebeu água no copo, eu bebi. Mas quem é Paulo? Quem é Apolo, gente? Quem é esse apóstolo? Você está colocando a sua fé em homens? Em pessoas? Você quer tirar uma foto com ele? Para que isso? É Cristo, gente. É Cristo, é cristológico a igreja, é cristocêntrica. Essa foi a reação dos reformadores. Só podemos ir ao Pai por Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra forma. Só as Escrituras é o quarto pilar. Só as Escrituras, irmãos. Lutero foi chamado para se retratar. O que é retratar? Pedir desculpa. Lutero, pode vir aqui, Lutero. Você vai se retratar. Você está causando muito fuzuê na igreja. Vem se retratar. Lutero foi. Sabe o que ele disse, irmãos? Eu vou ler para vocês aqui o que ele disse. Que ele tinha que se retratar. Ele falou assim, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens da Bíblia, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a sua consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude, amém. Você viu o que ele falou? Não posso me retratar e não me retratarei. A minha mente está cativa à palavra de Deus. É isso, ponto. As Escrituras, é a Bíblia. Irmãos, na época de Lutero, não era só a Bíblia que era seguida, a tradição da igreja, seja pelos seus documentos, pelas bulas e pelas encíclicas papais. O que um papa escrevia era valor da Bíblia. Lutero fala, não, está errado. Bíblia é primeiro lugar. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Depois, vem encíclica, vem bula, vem livro, vem o que quiser. Mas a Bíblia está em primeiro lugar. Ellen White, depois da Bíblia. Primeiro é a Bíblia. Esse é o entendimento correto. O pastor Daniel escreveu um livro. É um livro comum, irmãos. Livro do jejum aí, pastor Rodolfo Montosa. É um livro comum. Bíblia, primeiro lugar. E o que nós escrevemos, os pastores, sacerdotes, tem que estar baseado na Bíblia, citando a Bíblia. Senão está fora. A Bíblia é a base da nossa fé. A nossa interpretação tem que ser na Bíblia. E como eu disse para vocês, foi proibido de ler a Bíblia num momento da história da humanidade. Quinto lugar, eu vou só finalizar esses pilares, eu vou para o final. Só Deus a glória. Parece tão fácil, hoje você pensar isso. Só Deus a glória, pastor. A gente vem aqui, a gente canta, a gente louva. Tão normal. Irmãos, naquela época de Lutero, os papas, os cardeais, eles colocavam umas roupas tão bonitas. Eles se colocavam uma reverência dentro de si, que beiravam uma adoração. E na realidade, irmãos, era gente ali como a gente. Porque só Deus a glória.
Não precisamos dar glórias a homens. Irmãos, assim, desculpa quem gosta, mas eu tento pregar aqui para vocês sempre de uma maneira mais simples possível. Vocês não vão ver eu aqui com uma roupa muito requintada, ou uma certa glória clerical, ou uma bata, sei lá o que, nem sei como chama esses negócios. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos que entender que a distância entre aqui e aí é muito pouca, acho que é uns 20 centímetros, porque na realidade quem está aqui em cima e quem está embaixo faz o mesmo papel, é tudo para Deus. Quem está cantando aqui no louvor, irmãos, está levando a voz para o mesmo lugar, para o trono dos céus. Então nós temos que distanciar esse negócio de quem está lá, quem está aqui. Não, porque quem está aqui em cima é o super poderoso. Tem pastor que vai pregar, até muda a voz, né? Parece que quando sobe aqui, tem gente que vai subir no altar e tira a sandália, eu nunca vi isso. Tira sapato, eu falo, mas o que está acontecendo aí? Está lá em Moisés? Irmãos, isso aqui é um lugar comum. O mais importante é que a Bíblia seja explanada, irmãos, porque é só a Deus a glória, só a Deus. É isso que Lutero via na sua época, uma admiração exagerada. Porque o Papa vai passar na cidade, o povo quer pegar no Papa, quer tocar no carro, tem que ter segurança. O bispo Valdomiro chegou em Rondonópolis, na turma quer pegar nele. Mas gente, que é isso, meu povo? É Deus, é a glória, gente. Uma vez na Bíblia fala que Paulo chegou numa cidade lá, se eu não me engano, Paulo e Silas, não sei, o Barnabé, falaram que um era Júpiter, o outro era Mercúrio, e alguém se prostrou, se ajoelhou, ele falou assim: ei, levanta, sou homem como vós. Está lá na Bíblia, irmãos. Paulo disse: ei, levanta. Gente, se Paulo disse isso, imagine esses apóstolos de hoje. As pessoas parecem que perderam o bom senso, como na época da Bíblia, de Lutero. Exageram. Em último lugar, irmãos, o sacerdócio de todos os crentes. Muitas vezes esse ponto é esquecido quando os pastores falam sobre os pilares da reforma. Olha o que Lutero disse no seu discurso à nobreza cristã da nação alemã, 1520. Olha o que ele falou: é pura invenção que o Papa, bispos, sacerdotes e monges sejam denominados de propriedade espiritual, enquanto príncipes, senhores, artesãos, lavradores sejam chamados de propriedade temporal. Ou seja, eles dividiam os sacerdotes, propriedade espiritual, os trabalhadores, propriedade temporal. Ele fala: todos os cristãos são verdadeiramente ao estado espiritual, e não há diferença quanto ao ofício. Gente, você e eu somos iguais diante de Deus. A sua oração quanto a minha, chega igual diante de Deus. A oração de um pastor não é mais poderosa do que a sua oração. A oração de um apóstolo não é mais poderosa que a sua oração. Aliás, nenhuma oração é mais poderosa do que a oração de um pai e de uma mãe no seu filho. Todos os crentes têm autoridade espiritual. Todos. Não é do pastor só, ou do padre, ou do papa, do apóstolo, não, todos os crentes. É isso que está dizendo. Você lembra na época de Moisés? Havia uma tribo chamada tribo de Levi, e aquela tribo era escolhida para fazer o culto. Legal. Existia um lugar chamado Santo dos Santos, só entrava essa tribo dos levis, sacerdotes, Arão. Mas, irmão, diz a Bíblia, quando Jesus morreu na cruz, diz lá que o véu do templo se rasgou. E agora, irmãos, não é só a tribo de Levi, todos podem entrar. E o livro de Hebreus fala: entremos com intrepidez no Santo dos Santos.
pelo vivo e novo caminho, você é convidado a entrar. Não é só os pastores. Todos oram, irmãos, todos podem ler Mateus 5, entra no teu quarto, fecha a porta e ora. Não, pastor, mas eu tenho respeito por você, obrigado. E eu faço sempre questão de orar por cada um de vocês, mas irmãos, minha oração não é mais especial que a sua. Essa é uma das grandes chaves da igreja em célula, onde nós entendemos que cada célula é uma igreja do Senhor. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Eu, pastor Daniel, hoje aqui nós temos 19 células. Eu não consigo estar nas 19 células. Mas se cada crente entender que ele pode orar, que ele pode evangelizar, que ele pode pregar, que ele pode confortar, que ele pode discipular, que ele pode consolar, irmãos, da igreja não para. A igreja avança, porque não é uma pessoa, é todos participando da obra do Senhor. Esse foi um legado do sacerdócio, todos os crentes. À luz do Novo Testamento, todo cristão é um ministro, é um sacerdote. Isso está registrado também na Bíblia. Vós sois nação santa, sacerdócio real, povo de Deus, escolhidos de Deus. Eu vou para o final, irmãos, que eu fico assim inspirado nesse assunto, eu até me perco na hora. Mas assim, irmãos, de lá para cá surgiram várias igrejas. De Lutero, os luteranos. De João Calvino, os presbiterianos. E depois veio muitas outras, e hoje muitas e muitas igrejas estão aí. Mas igrejas que vêm da reforma protestante. Igrejas que têm um valor da reforma, dessa identidade, dos pilares da reforma, só a fé, só a graça, só Cristo, só Deus a glória. E eu pergunto para finalizar, será que hoje não precisamos de uma nova reforma? Será que não é tempo da gente refletir em muitas práticas? A igreja chamada evangélica é copo de água sobre o rádio. Você já viu isso, gente? De onde inventaram? Prepare o copo com água, beba com muita fé. De que tiraram isso, gente? Talvez você já bebeu, né? No sofrimento humano, né? No desespero. Rosa ungida, lenço santificado, óleo de Israel, sessão descarrego. É interessante, descarrego. Descarrego é uma palavra que não é evangélica, e eles usam. Sessão descarrego, fogueira santa de Israel, corrente dos 318. Irmãos, aí vai muita inovação aí pela frente. Espero que você tenha consciência da sua fé. Espero que você saiba o que você crê. Espero que você pense só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura, só Deus a glória e o sacerdócio de todos os crentes. Amém?